Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 9 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a 1.123.044 doses aplicadas da vacina, sendo 721 mil doses em primeira dose, 368 mil vacinas de segunda dose dessas primeiras doses aqui e mais de 33 mil de doses da Janssen, que são vacinas aplicadas em dose única. Então a gente chegou, pessoal, num número que eu tô achando muito bacana. A gente já vacinou pelo menos com uma dose, ou seja, com a dose 1 mais as vacinas em dose única, mais da metade da população de Porto Alegre, de cada 2 porto-alegrenses, já tomou pelo menos uma dose de alguma vacina. Então, muito simbólico, muito bonito, muito legal. A gente já devia ter chegado nesse número há muito tempo, mas enfim, tá muito bacana. Em particular, pessoal, eu queria assim dizer que eu tô muito feliz pela adesão. Pelo menos na primeira dose, pelo que eu observo, a gente está conseguindo em Porto Alegre ter uma adesão muito boa à vacinação. Por exemplo, a gente já tem, se a gente considerar só a população com 18 anos ou mais, né, 1.100.000 mais ou menos, já é 68% que estão vacinados, é 2/3 da população adulta já tomou uma vacina. Em relação à segunda dose, ainda tem que esperar um pouco mais para ver se vai estar tendo muitas pessoas que não estão retornando, mas a gente já tem mais de 400 mil pessoas em Porto Alegre com o esquema vacinal completo. É todo mundo que tomou a segunda dose, mais todo mundo que tomou vacinas de dose única. Então aqui, de cada 4 porto-alegrenses, já está com o esquema vacinal completo, pessoal. Completo. Então, bem interessante esses dados totais que a gente está chegando nessa semana. E por falar nessa semana, os dados desses últimos 7 dias, a gente vê no comparativo com as médias que foi uma semana muito boa em relação a aplicações. Olha só, a gente aumentou em 70% o número de doses de vacinas aplicadas em primeira dose, aumentou 27% da média as vacinas aplicadas em segunda dose, aumentou um pouco as vacinas aplicadas de dose única, que foi 16 mil na média das 2 últimas semanas, e essa semana foi 19 mil, e no total a gente aumentou muito as quantidades de doses aplicadas. No total aqui, 47% de aumento. A gente está com uma média de 62 mil doses aplicadas por semana e a gente essa semana aplicou 91 mil doses. Então foi a semana que a gente mais aplicou vacina até agora em Porto Alegre. Imagina, quase 100 mil doses em uma mesma semana aqui em Porto Alegre. É bastante coisa. Mas enfim, infelizmente a gente não recebeu a mesma quantidade, a gente recebeu só 68 mil doses, quando na média a gente tem recebido aqui 75 mil. Aqui é que está o nosso gargalo, o recebimento de doses, né? Enfim, recebeu um pouquinho a menos, mas não foi tanto a menos. Espero que na semana que vem, nas semanas seguintes, compense. Em relação à nossa meta de vacinar toda a população adulta pelo menos com a primeira dose, ou seja, com a dose 1 ou com vacinas de dose única, até dia 20 de setembro, a coisa está parecendo muito promissora, pessoal. Olha só, porque faltam vacinar apenas 348 mil pessoas e tem 10 semanas para fazer essa vacinação. Então, se a gente mantiver o ritmo de média que a gente está aplicando, dose 1 mais dose única, a gente vacina 40 mil por semana. E aí, em 10 semanas, a gente passa já dessa meta. Ou seja, se a gente mantiver a média, a gente ganha. Se a gente só mantiver a média que a gente está aplicando hoje em dia, a gente vai conseguir vencer a meta de vacinar toda a população adulta com pelo menos uma dose até o dia 20 de setembro. Para a gente atingir a meta direitinho, a gente tem que diminuir a nossa média em 32%. Se a gente conseguir uma média aqui de 34, 35 mil pessoas por semana em dose 1 mais dose única, a gente vai conseguir vencer a meta de vacinar
todo mundo, adultos com a primeira dose até 20 de setembro. Então, muito legal. Mas e o gargalo e o nosso recebimento? A gente também está recebendo o suficiente, fazendo uma conta com o estoque que a gente tem e com o número de pessoas que precisa da segunda dose até essa data de 20 de setembro, a gente vê aqui que a gente precisa receber 44 mil doses por semana e a gente tem recebido, em média, mais do que isso. Então, todos os dados aqui indicando que Porto Alegre vai conseguir vencer essa meta estipulada pelo governo do estado de vacinar toda a população adulta até o dia 20 de setembro. Inclusive, essa semana, né, pessoal, a gente viu Porto Alegre diminuir um monte os grupos. A gente já começou a vacinar pessoas com 37 anos, gente. É muito bom. A semana que vem já vai baixar. Já pensou se daqui a 2 semanas a gente vai estar vacinando pessoas com 30 anos? Pá, tomara que seja isso. Aumentar o ritmo da vacinação é sempre bom. Mas enfim, vamos lá, vamos para os dados do Covid-19 agora. Essa semana a gente também chegou a 159 mil casos confirmados, mas a gente está vendo aqui essa curva que quase não avança, está avançando muito pouco. E realmente a gente teve pela segunda semana consecutiva menos de 1.000 casos confirmados. Eu lembro que na semana passada eu tinha falado que nas últimas semanas que a gente tinha tido menos de 1.000 casos confirmados, na semana seguinte sempre teve represamento entrando, que nem aqui, ó, 1.012, na semana que vem foi 6.000, e lá no meio do ano passado mesma coisa. E essa semana a gente conseguiu ficar 2 semanas consecutivas registrando menos de 1.000 casos por semana. Então, uma pequena vitória aqui para a cidade, 2 semanas consecutivas abaixo de 1.000 casos. Tomara que não esteja sendo represamento de dados, mas só que tá tudo muito coerente, pessoal. Tá mais ou menos coerente. Eu tô achando que não tá com represamento de dados, pelo menos nada muito significativo. Tô torcendo por isso e eu acho que realmente faz sentido. Casos confirmados, então a gente vê que por várias vezes a gente está, na média, registrando médias um pouco mais baixas, exceto essa semana, né? Essa semana foi aquela semana com mais de 6.000 casos, mas aí eu estou desconsiderando esse dia para fazer a média. Então a gente vê, a gente está abaixo de 250 casos por dia, já faz no mínimo 9 semanas, e essa semana a gente continuou abaixo de 150 casos por dia. Então a gente está entrando realmente numa faixa de transmissão mais baixa. Para mim, transmissão realmente baixa em Porto Alegre é quando a gente baixar de 100 casos por dia. Quando a gente estiver aqui abaixo dos 100 casos por dia, aí sim vai ser uma transmissão baixa. Agora a gente está numa zona aqui baixa para média, né? Eu diria que isso daqui, 150 é uma transmissão média, 200 é uma transmissão já média para alta, né? Então aqui, 200 é média, vamos ser verdadeiros, não é verdadeira a palavra, vamos ser um pouco mais otimistas, né? 200 é uma transmissão média, então a gente está numa média para baixa, aí acima de 300 começa a ficar mais alto e acima de 400, 500 aí começa a ter risco de colapso, mas enfim, a gente está longe desses valores, né? A gente está mais perto aqui de baixar e torcendo para baixar mais. Enfim, que mais? Casos ativos. Também há 2 dias estamos abaixo de 3.000 casos ativos e a gente baixou consideravelmente abaixo de 3.000 casos ativos. A gente não está com 2.998, a gente está aqui com 2.788, então a gente baixou perto aí de 8, 9% abaixo dos 3.000. É muito bom a gente ficar longe de 3.000 casos ativos, sendo que 4.000 para mim é aquele símbolo. Abaixo de 4.000 é quando a situação está começando a ficar um pouquinho melhor. Abaixo de 3.000, melhor ainda. E óbitos, essa semana a gente chegou a 5.188 óbitos, mas registramos abaixo de 70 óbitos na semana. Fazia muito tempo que a gente não via abaixo de 70 óbitos por semana, com exceção dessa semana aqui, que foram casos que eu não sei porque essa semana registrou poucos óbitos, mas com certeza foram casos represados, porque dá pra ver que ela é uma exceção. Se a gente vem aqui no gráfico, a gente vê que essa semana que registrou 51 óbitos foi uma exceção. Tomara que essa semana não seja uma nova exceção.
Tomara que semana que vem a gente continue, pelo menos na faixa de 50 óbitos. Eu adoraria ter a segunda semana consecutiva abaixo de 70. Se a gente for até para 60 eu já vou ficar feliz, mas claro que eu vou ficar mais feliz se a gente diminuir mais ainda o número de óbitos. Mas tem uma coisa que me incomoda, e tá me incomodando profundamente, que são essas taxas de letalidade semanal, gente. Aqui, ó, 5,4%, 7,5%, taxas muito altas de taxa de letalidade. Porque a gente, lembra que a gente está vendo na média abaixo de 150 casos por dia. Então dá 1.000 casos por semana, né? Não chega um pouquinho abaixo de 1.000 casos por semana. E com 50 óbitos, é 5% de 1.000. Entende? 70 óbitos é 7% de 1.000. É muito óbito para pouco caso. Então as taxas de letalidade estão muito altas. E aí semana passada eu já tinha comentado isso, comecei que eu ia observar aonde que esses óbitos estão entrando. E aqui eu vou xingar. Olha só, se a gente pegar todos os óbitos que entraram nessa semana, todos os 50 óbitos que entraram nessa semana, 31 entraram até o dia 31 de março de 2021. Mais de 3 meses atrás, pessoal. Por que demorou 3 meses para computar 31 óbitos? É 60% de todos os óbitos que a gente registrou nos últimos 7 dias. São de 3 meses atrás. Pessoal, isso daqui, eu vou ser sincero, isso daqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha que esteja acontecendo. Porque, bem sinceramente, ou maquiaram os dados lá atrás e esconderam esses óbitos de alguma maneira, ou é uma desorganização tremenda. Porque essa semana aqui, ela não está sendo exceção. É semana após semana, a maior parte desses óbitos não é de agora, é óbitos lá de 3 meses atrás. Eu, bem sinceramente, se eu fosse prefeito, se eu fosse secretário da saúde, eu ia estar explicando, ia estar vindo a público para explicar por que isso está acontecendo. Porque isso daqui, olha, gente, é uma vergonha. Como é que a gente está demorando 3 meses para contar um óbito? É muita coisa. Isso daqui é a regra, não é a exceção. Eu vou começar a trazer esse dado todas as semanas para a gente ver. Porque, olha só, 31 óbitos aconteceram até 31 de março. E essa época era uma das piores épocas. Porque a gente estava lá com o sistema de saúde completamente colapsado. Então esses 31 óbitos aqui, eles fariam diferença. A gente chegou a níveis muito maiores de óbitos do que os que estavam sendo divulgados na época. Isso daqui é uma vergonha, pessoal. E eu vou continuar trazendo essas informações para a gente observar de onde é que são esses óbitos. Não foi legal, não tá legal. Vamos ver se diminui essa discrepância com o passar do tempo. Tomara que diminua, né? Outra coisa que está diminuindo é o número de pacientes em UTIs, que é um dado que esse daqui sim é muito difícil, diria até que impossível de maquiar. Então aqui é um dado que a gente sempre pode confiar um pouquinho mais, não tem represamento, ele dá um dado um pouquinho atrasado de como a pandemia tá, mas enfim, tá mostrando decrescimento bem consistente. E essa semana a gente baixou de 300 pacientes com Covid-19 internados em UTIs. E aqui a gente tem 950 leitos úteis, 46 sendo bloqueados. Esses dias me perguntaram por que, embora o número de pacientes em UTIs esteja diminuindo, por que a lotação não está diminuindo? Por que continua acima de 80%? Bem, tem 2 motivos. O primeiro é que a gente está bloqueando mais leitos, ou seja, o leito está ali, está disponível, mas eu não quero utilizá-lo, eu não quero colocar ele no sistema. Provavelmente porque uma parte desses leitos aqui sejam leitos com algum grau de improviso. Uma boa parte desses leitos foi criado lá em fevereiro, março, quando a coisa estava muito feia e a gente precisava de mais leitos de UTI, porque o sistema estava colapsado. Então tem um grau de improviso. Outra coisa, a gente chegou a mais de 1.000 leitos
em Porto Alegre, se eu me lembro bem, né? E agora a gente já fechou alguns deles para poder utilizar depois, mais adiante, se precisar, vai ter esse leito, mas por enquanto a gente está assim, tá diminuindo. Alguns leitos são bloqueados também por causa de cirurgias que podem precisar de um leito de UTI para recuperação, uma coisa assim. E enfim, então por isso que não tá diminuindo no mesmo ritmo a lotação das UTIs, tá, gente? Então só para deixar isso claro, falar aqui para vocês. No mais, testagem, testes realizados, e aqui deu algum erro aqui na minha planilha, mas enfim, os dados que eu mais preciso estão aqui, né? A proporção de testes PCR foi de novo uma ótima proporção, 95%, mais do que 95% foi testes PCR, e a positividade do teste PCR tá baixa, né? Tá baixa comparado com o Brasil. Claro que a gente gostaria de ter padrão OMS, né? O padrão OMS seria abaixo de 5%, mas 11,9% não é uma positividade tão ruim assim, sendo mais ou menos razoável com a situação do Brasil. Claro que a gente tinha que estar mirando para os 5%, mas enfim, já é melhor do que nada. Esse 11,9% está mais perto de 10% do que de 20%, de 30%. A média brasileira da positividade é acima de 30%, pelo menos da última vez que eu olhei esse dado, tá, pessoal? Bem, pessoal, então era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Essa semana a gente tem várias notícias muito boas, muito promissoras. Diminuição do número de óbitos, diminuição do número de leitos de UTI, casos ativos abaixo de 3.000, novos casos pela segunda semana consecutiva, a menos de 1.000 casos na mesma semana. Fazia bastante tempo que a gente não conseguia esses fatores. Então a gente está numa época um pouco melhor, a gente está quase chegando numa época de baixa transmissão viral. Não é à toa, pessoal, não é à toa. A vacinação com 68% dos adultos vacinados está fazendo efeito. Tá fazendo efeito. Mas agora, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Lembra daquela musiquinha infantil? Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque na nossa situação o lobo é a cepa delta. A gente já está vendo mais e mais relatos da cepa delta entrando no Brasil com transmissão comunitária. Hoje eu ouvi um caso de 2 pessoas que estavam contaminadas com a cepa delta, contaminaram 10. Transmissão comunitária. A cepa delta é muito mais transmissível e ela diminui um pouco da proteção vacinal para contaminação. Ela continua, a vacina continua protegendo de casos graves e continua protegendo do óbito. Não é 100%, mas continua protegendo num grande grau do óbito, acima de 95%, tá, pessoal? Mas ela não protege tanto de contaminação. A gente, mesmo que tenha tomado as 2 vacinas, das 2 doses da vacina, ou a vacina da Janssen em dose única, a gente não está imune a uma contaminação. A gente pode pegar o Covid, a gente pode ter sintomas de Covid e pode contaminar outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. E essa probabilidade de se contaminar e contaminar outros, se a cepa delta chegar em Porto Alegre, aliás, não é se, é quando. Quando a cepa delta chegar em Porto Alegre, essa probabilidade da gente se contaminar vai aumentar. Então a gente tem que manter os nossos cuidados pessoais, pessoal. E outra coisa, muita gente eu tenho visto, tô com uma rinite, não deve ser Covid porque eu já me vacinei com as 2 doses. Não tenha tanta certeza, pessoal. Até eu tô com essa impressão, com essa pulga atrás da orelha, que de repente os casos estão diminuindo porque menos pessoas estão desenvolvendo casos graves e aí acabam não procurando a testagem. Eu estou vacinado com as 2 doses, então eu tive um espirro aqui, um ali, não deve ser Covid, eu vou deixar para lá, vou continuar a minha vida normalmente. Toma cuidado, porque se tu tá espirrando, se tu tá tossindo, se tu tá com esses sintomas de gripe, tu pode estar contaminado com Covid-19 e tu pode estar transmitindo para outras pessoas. E isso é que é o grande problema.
tá? Então, se tiver com sintomas gripais, procura um posto de saúde para fazer o teste, tá? Posto de saúde está fazendo o teste gratuitamente, é o teste PCR, o melhor teste que tem para Covid-19, para aquelas pessoas que têm sintomas. Infelizmente, ainda não tem uma política de testagem para assintomático, mas para aquelas pessoas que têm sintomas gripais, tem o teste gratuito nos postos de saúde. Não sei se são em todos os postos de saúde, tem que pesquisar direitinho para ver quais são os que têm essa testagem, mas eu sei que são vários espalhados pela cidade. Então, se tu tá com sintomas, é melhor prevenir do que remediar, e isso é um fato. Então procura uma dessas unidades de saúde para fazer o teste da Covid-19 e, se der positivo, te isola, tá, pessoal? Então, de novo, só para deixar bem claro, a vacinação vai proteger de desenvolver um caso grave, mas ela não necessariamente vai te proteger de desenvolver sintomas da Covid e de transmitir. Então, se tiver com sintomas gripais, se tiver com sintomas de Covid-19, procura um posto de saúde para tu ter lá o diagnóstico, o diagnóstico, né, no caso, e aí te isolar em casa, tá, pessoal? Daí tem atestado, essa coisa toda, aí não vai trabalhar porque tá com Covid-19, tá? Bem, no mais, esse negócio dos óbitos, pessoal, 3 meses para entrar 31 óbitos no sistema, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Gostaria de perguntar aí para os gestores públicos o que está acontecendo e pedir para a Secretaria Municipal da Saúde, para a Prefeitura, para dar um esclarecimento, porque isso não podia estar sendo assim. Por que isso aconteceu? Eu realmente gostaria de saber. Até para evitar qualquer teoria da conspiração, porque a gente não sabe. Eu que sou leigo, né, vamos dizer assim, eu que não sei como é que funciona a gestão municipal internamente, eu não sei o que está acontecendo, e aí abre muito caminho para especulação. Então, se as autoridades não dizem o que aconteceu, a gente imagina, e aí abre caminho para essas teorias aí que tem maquiagem de dados, que eu, em geral, tenho a tendência de não acreditar. Mas de vez em quando dá aquela coceirinha, né? Dá uma vontade de acreditar numa teoria da conspiração. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Me alonguei demais nesse vídeo, mas desculpa. Então, enfim, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e até a próxima.